Olá, eu quero pedir para vocês que não role esse vídeo nem para cima nem para baixo. Ouça com atenção, porque hoje o Senhor vai falar com vocês. Aquilo que vocês pediu a resposta do Senhor vai ser dado agora. Então ouça com atenção e com paciência, no nome de Jesus. E antes eu quero me apresentar. Eu sou a irmã Geni, separada por Deus para levar a palavra até vocês, até o coração de vocês. Tá bom, irmão? Então, fique firme até o final desse vídeo, que eu vou contar uma história que está escrito no segundo livro de Reis 6. É o que vocês estão precisando, tá bom? Ouça com atenção e não ousa sair do vídeo. Ouça até o final. Irmão, como eu estava falando, conta a história no livro de Reis, né? Segunda Reis 6, a história sobre o machado flutuante. Então, irmão, o que eu quero dizer, que conta a história, que havia muitos homens, eles estavam numa casa, num lugar ali, e tinha muitos homens, e eles começaram a achar que o lugar estava muito apertado para eles, né? O local estava muito apertado. Então eles tiveram a ideia de aumentar a casa, né? O local, né? Aí então eles foram e falaram com o profeta Eliseu, e disse: aqui está muito apertado para nós. Vamos fazer um outro lugar, uma outra casa, construir um outro lugar ali perto do Rio Jordão, né? Porque ali tem muitas madeiras, tem muitas vigas. Eles falou com o profeta, né? O profeta Eliseu. Então Eliseu falou assim: não, então vai vocês e constrói lá, né? Mas eles disseram: não, a gente quer que o senhor vá junto. Então o profeta Eliseu foi junto com eles. E quando chegou ali na beirada do Rio Jordão, eles começaram a cortar as árvores, as vigas, né, para construir ali a casa maior, para eles ficarem ali, né? E começaram a trabalhar, a cortar as árvores, e de repente um dos homens deixou cair um machado dentro do rio. Irmãos, todo mundo sabe que rios, a água do rio ele é escura, ele é meio barrenta, assim, é meio suja, né? Então, às vezes, quando cai alguma coisa, você não consegue enxergar, né? Não consegue enxergar assim, o fundo. E aí aquele homem que deixou aquele machado cair, ele ficou apavorado, ele ficou muito agitado, nervoso, e ele segurava a cabeça e dizia: meu Deus, era emprestado esse machado. Por isso que ele ficou muito nervoso, porque aquela ferramenta era emprestada. Irmãos, naquele tempo o machado era uma ferramenta assim, muito difícil, era muito valiosa aquela ferramenta, aquele machado. Tinha um valor muito alto. Então, por isso que aquele homem ficou muito apavorado. Ele dizia: era emprestado, agora o que eu vou fazer? E aí ele foi ali onde estava Eliseu e comentou com Eliseu. Ele disse: o machado caiu no fundo do rio. E Eliseu só ficou calmo e disse: vamos lá, me mostra onde caiu. Aí o rapaz foi, né, com ele mostrou o local, né, falou: foi aqui que caiu. Então Eliseu foi, pegou um pedaço de pau lá, uma árvore, né, e jogou assim no local onde o rapaz falou que tinha caído o machado. Eliseu só fez assim com aquele pedaço de pau, e o machado fluiu, o machado subiu, irmãos. E Eliseu só disse assim apenas: pegue a ferramenta. E o rapaz pegou, e eu creio que junto com ele ali foi restaurado também a ferramenta, né, que tinha deixado cair, e também veio com ele, tirou toda aquela agitação, veio a paz também com ele, né? Porque ele estava muito nervoso. Então, assim que ele recuperou aquela ferramenta, veio a paz, veio a esperança e veio a tranquilidade também no coração daquele homem, porque ele estava muito agitado, né? Ele estava muito agitado, mas graças a Deus, Deus usou ali o profeta Eliseu e trouxe de novo a ferramenta que tinha caído no fundo do rio, e também trouxe a paz para aquele homem de volta, porque ele estava muito nervoso. E é assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz na nossa vida. Irmãos, a história mostra que Deus tem o poder de mudar a lei da natureza. Porque quando aquele ferro ele é pesado, ele caiu naquela água turva, aquela água escura, mas Deus, ele fez aquele ferro flutuar, tá? Ele usou ali, ele teve
Ele teve dois instrumentos, né? Um foi o machado e o outro foi Eliseu, né? O machado, quando afundou ali naquele rio, né? Deus usou Eliseu para trazer de volta aquele machado. E o que eu quero dizer, irmão, que Deus, ele pode restaurar qualquer coisa que parece estar perdida na sua vida. Assim como ele restaurou ali aquela ferramenta que estava ali, que caiu naquele fundo, aquele rapaz ficou assim apavorado, ficou agitado, achando que tinha perdido aquela ferramenta, mas Deus restaurou, usou ali o profeta e trouxe de volta. É assim que Deus faz também na sua vida. E eu quero dizer para vocês, irmão, que vocês não sejam igual aquele homem. Aquele homem, aconteceu aquilo porque ele teve descuido, ele descuidou daquela ferramenta que foi posta na mão dele, por isso que caiu ali, aconteceu aquele negócio. Mas graças a Deus ele teve a ajuda do profeta. E eu quero dizer para os irmãos também, se Deus colocou algo nas tuas mãos, não seja igual aquele homem. Não descuida. Fique firme, use aquele instrumento que Deus colocou na tua mão. Eu não sei. Às vezes, irmãos, isso que eu quero dizer, irmãos, é para obreiros, missionário que está parado, que está desanimado por alguma coisa. Eu não sei o que é, mas isso é entre vocês e Deus. Se Deus colocou algo na sua mão e você desanimou, você está parado, está desanimado, né? Então você tem que aquele tempo ali, aquele homem ali, ele teve Eliseu ali para ajudar ele, mas você tem Deus. Ore ao Senhor, ore com fé, com força, pede Deus. Deus, ele restaura a sua força novamente, mas não fique desanimado. Não, obedeça ao Senhor. Use o que ele colocou nas tuas mãos. Não seja ali como Jonas. Deus mandou Jonas ir para Ninive e ele foi para outro lugar, mas ele pagou um preço alto. Ele pagou um preço alto ali. Todo mundo conhece a história de Jonas, que não obedeceu ao Senhor. Então, use a ferramenta que o Senhor colocou nas tuas mãos e não desanime. Irmãos, eu sei que não é fácil assim. Essa palavra também serve para mim, irmãos. Serve para mim também, que às vezes eu fico desanimada assim também. O meu sonho, assim, é de pregar, levar a palavra para o Senhor, né? Mas agora, eu já falei muitas vezes em vários vídeos, assim, que eu gravo, já falei que eu tenho, assim, um filho especial, um rapaz, né? Que tem síndrome de Down e ele é autista também. Então, eu tenho muita dificuldade para sair em igreja, fazer visita, né? Mas eu sei que o meu ministério é a palavra, é levar a palavra, é de missão. Eu tenho certeza que Deus colocou nas minhas mãos a missão de ser missionária. A obra da minha vida é essa. O instrumento que Deus me deu é missão. Mas às vezes eu fico preso, não posso mais sair. E aí eu ficava preocupada, né? Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu? O tempo está passando, eu já não sou mais nova. Ficava preocupada com isso, assim, né? Mas Deus já me disse que meus dias nessa terra ainda vai ser longo. E eu creio no nome de Jesus. E aí eu pedia para o Senhor, mas Deus me deu. Sabe o que Deus me deu? Qual foi o instrumento que o Senhor colocou na minha mão para me usar enquanto eu estou aqui em casa, irmãos? A internet, a rede social, e é o que eu estou fazendo agora. Eu estou usando esse instrumento que o Senhor colocou na minha mão. Às vezes, irmãos, eu vou confessar, às vezes eu desanimo, às vezes eu fico assim desanimada também, igual vocês também, né? Que eu também sou humana. Por isso que às vezes eu peço assim para vocês, irmãos, dá um like no meu canal, se inscreva, que o meu canal é novo, né? Então eu dependo assim de vocês para me ajudar a crescer, né? E às vezes eu gravo vídeo, né? E meus vídeos dá trabalho, você gravar, fazer tudo, montar, enviar para o YouTube, né? E às vezes eu olho lá, eu vejo que não tem retorno, eu falo, meu Deus, será que os irmãos não estão gostando? Mas é assim, irmãos, é assim mesmo. Então eu desanimo, mas eu não vou parar, vou continuar, irmãos. E vou continuar pedindo para vocês, a ajuda de vocês, para me ajudar. A ajuda que eu peço é só você se inscrever e dar like no canal, que aí o YouTube, né? Ele entende que vocês estão gostando. Irmãos, vou falar aqui algo. No YouTube tem um algoritmo, ele é que comanda, ele que olha os vídeos, ele que distribui, né? Como se fosse um robô, né? Ele que ajuda, ele que faz a distribuição do vídeo. Muitas vezes ele não encaminha para as pessoas.
Mas, irmãos, eu não quero depender de algoritmo, eu não quero depender de robô, irmãos. Eu não quero ajuda de robô, eu quero ajuda de vocês, dos irmãos, né? Dos irmãos, meus irmãos na fé. É de vocês que eu preciso de ajuda para poder crescer. Não de robô, irmão, não de robô. Não é desfazendo. Eu sei que é difícil. Mas eu não perco a esperança e eu conto com vocês para que meu canal cresça e eu consiga levar a palavra do Senhor até aqueles que estão muito necessitados. É isso que é a minha intenção, que eu peço. Então, o instrumento que Deus colocou na minha mão agora, né? Agora, nos momentos que eu estou nessa situação, não sei mais para frente, né? Como vai ser o futuro nosso, pertence a Deus. Então, o meu instrumento, a ferramenta que Deus colocou nas minhas mãos é a internet. E é através deles, da internet, da rede social, que eu gravo meus vídeos e levo até vocês. E por isso que às vezes eu peço para vocês me ajudar, né? Então é assim, irmãos. É assim que Deus faz. E é assim também que Deus vai fazer na vida de vocês que estão parados e que acham que não vai ter mais jeito. Deus tem o poder de restaurar tudo aquilo que estava. Se você tem uma ferramenta que se afundou, está lá no fundo, e você está achando que não tem mais jeito, Deus tem o poder de restaurar e trazer de volta e flutuar tudo na sua mão novamente, irmãos. Basta ter fé no nome de Jesus, tá bom, irmão? É isso que eu quero dizer. Irmãos, aqueles homens, eles tinham a visão do crescimento, eles queriam trabalhar na obra do Senhor, eles queriam aumentando, que eles queriam aumentar, largar lá a casa para eles morar. Então eles tinham a visão do crescimento. Mas mesmo que aconteceu aquele imprevisto ali, quando aconteceu aquele imprevisto, aquele acidente, aquele machado cair na água, aquela ferramenta, eles poderiam ter parado, né? Mas Deus já conhecia o coração deles, sabia que eles queriam trabalhar, então Deus usou ali o profeta Eliseu para trazer, para restaurar de novo e trazer ali o machado de volta, como eu já falei para vocês, né? E irmãos, o que eu quero dizer para vocês, por isso que eu disse que a palavra hoje é para vocês, né? A palavra também foi para mim, como eu falei para vocês ali, que às vezes eu desanimo, né? Mas a palavra também veio para mim também. Eu pedi ao Senhor que me desse a palavra e o Senhor me deu. Então eu quero dizer para vocês, ei missionários, obreiros do Senhor, não enterre o talento que Deus te deu, que Deus colocou nas tuas mãos, porque Ele confiou, Ele achou, o Senhor tem certeza que vocês eram capazes de fazer a obra deles. Então não enterre os dons, o talento que Deus te deu. Continue firme na obra, levante. Se está desanimado, pede ao Senhor força, mas irmãos, essa força vem de Deus, vem da oração. É preciso orar, tem que orar, fazer jejum. Feche o seu quarto, pede para o Senhor o renovo, pede a esperança, pede a força de Senhor. E o Senhor restaura tudo de novo. Tudo aquilo que você perdeu, que você deixou para trás, desanimou por alguma coisa. Irmão, você sabe que o inimigo, ele faz de tudo para desanimar. Tem uma passagem da Bíblia que, em Jó, né? Que o próprio Satanás, ele falou para o Senhor, Deus perguntou para ele assim, de onde você vem? Perguntou para o Satanás, ele disse, eu vim de rodear a terra, entendeu? Então ele está sempre rodeando, ele está sempre de redor de nós, querendo aprontar, querendo fazer alguma coisa para a gente desanimar e para a gente parar, entendeu? Mas não pare, irmão, continue firme, fazendo a obra do Senhor, aquilo que Ele colocou na sua mão, no nome de Jesus. Não desanime, marche para o Senhor, que vocês vão ter o galardão lá na frente, no nome de Jesus. Eu também, irmãos, o meu sonho, não é assim ficar parado em casa, essas coisas. Eu gosto de fazer visita, como eu falei, né? Meu sonho também é ir em presídio. Já fui em presídio fazer visita, levar a palavra para aqueles pesos, aqueles jovens que precisam de ouvir a palavra do Senhor, né? Todo aquele jovem, né? Presídio feminino, presídio masculino, os hospitais, né? Então esses são os trabalhos que os missionários têm que fazer. Tem muita coisa para fazer. Irmã, essa semana eu li ali
em Joel 3, que diz assim: saiu para mim, lançai a foice, olha só, em Joel 13, depois vocês lê 13, lançai a força, porque já está madura a seara, descei porque, e lagar está cheio, descei porque o lagar já está cheio, e os vasos do lagares transborda. Irmãos, lagares significa, né, aquele tanque ali de alvenaria, que o pessoal ali amassava uva, né, naquele tempo, né? Então esses são lagares. Então já saiu essa palavra, lança a foice, né? Para o lagar tem muito serviço, né? A seara está cheia, então tem muita coisa para a gente fazer. Então nós não podemos parar, não podemos parar nunca, temos que continuar, porque o Senhor, ele pediu ali para a gente ir de pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor pediu, então nós temos que atender a Ele, porque o Senhor Jesus, Ele fez algo muito maior para a nossa vida, né? Ele morreu ali na cruz por nós, então nós temos que retribuir também, ajudando, atendendo esse pedido dele que ele fez em nossa vida, tá bom, irmãos? Depois, se vocês quiserem ler direito a história, né, do Machado Flutuante, está aqui na 2 Reis 6, né, vocês lêem para ver todinha a história, em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos e pedir para os irmãos também. Eu já falei, né, irmão, a história, mas eu quero falar novamente para os irmãos. Dar um like no meu canal, se inscrever para meu canal poder crescer, né? E para mim não ficar dependendo, né, irmão, de algoritmo. Eu quero depender dos irmãos, para os irmãos me ajudar, né? Não quero ficar dependendo de robô, não, irmãos. Quero depender de Deus, né? A Deus em primeiro lugar e em segundo lugar, meus irmãos, né, para poder me ajudar a crescer e a palavra do Senhor chegar naqueles cantos ali onde mais precisa ouvir a palavra do Senhor, tá bom, irmão? Então fique com Deus e guarde essa palavra no coração de vocês e que Deus abençoe a sua vida hoje, amanhã e depois. E ore ao Senhor e peça renovo, peça esperança do Senhor que Ele dá, Ele tem poder no nome de Jesus, tá bom, irmão? Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e Ele quer, que eu tenho certeza, mas Ele quer também que vocês ouçam também com atenção e compartilhem o vídeo, tá bom, irmão? Então, Pai do Senhor Jesus, amém?